O Peregrino, John Bunyan, capítulo 10. Cristão sofre muitas aflições no vale da sombra da morte. Porém, tendo aprendido quanto convém andar vigilante, recorreu à espada e à oração, passando por aquele vale com toda a segurança. Assim que Cristão ultrapassou o limite que separa o vale da humilhação do vale da sombra da morte, encontrou 2 homens que voltavam apressadamente. Eram os filhos daqueles que infamaram o país que tinham visto. Números 13 e 33. Cristão perguntou-lhes para onde iam. Homem 1. Estamos voltando, estamos voltando. Se você tem algum amor à sua vida, faça o mesmo. Cristão. Mas por que vocês estão fugindo dessa maneira? Homem 2. Nós íamos caminhando na direção em que você vai e avançamos até onde a coragem nos ajudou, mas de repente vimos algo que nos fez parar de medo. Se tivéssemos dado mais alguns passos, certamente não estaríamos aqui dando-lhe este aviso. Mas o que foi que vocês viram? O que nós vimos? Estivemos quase no meio do Vale da Sombra da Morte. Porém, infelizmente, olhamos para a frente e descobrimos o perigo antes de nos aproximarmos dele. Que perigo? Homem 2. O perigo do próprio vale, que é negro como as trevas infernais. Vimos lá fantasmas, lobisomens e dragões do abismo. Depois ouvimos gemidos e gritos de pessoas que se acham mergulhadas nas maiores aflições e torturas. Sobre o vale pairam as horrorosas nuvens da confusão, e a morte estende constantemente por cima dele as suas asas negras. Ali tudo é horror, tudo é medo, espanto e sofrimentos. Jó 3:5, 10, 22. Cristão. Pelo que vocês estão dizendo, cada vez me convenço mais de que é este o caminho que devo seguir para chegar ao porto desejado. Salmo 107, 26 a 30. Homem 1. Você acha isso bom? Então pode ir andando. Isto não serve para nós. E separaram-se de Cristão, que continuou a sua viagem, conservando a espada desembainhada, com medo de ser atacado. No meu sonho, alonguei a vista por toda a extensão do vale. Vi à direita da estrada um poço profundíssimo, para onde uns cegos têm guiado outros cegos, tendo todos morrido miseravelmente. À esquerda, vi um pântano perigosíssimo, onde todo aquele que ali cai, por melhor que seja, não pode se firmar outra vez em pé. Nele caiu o rei Davi uma vez, e teria se afogado, se não tivesse sido alcançado pela misericórdia daquele que tem poder de socorrer qualquer um. Salmo 91, 15. A vereda era tão estreita que Cristão caminhava com grande dificuldade. Em razão de tudo estar em trevas, Cristão corria sério perigo. Se tentava afastar-se do poço, arriscava-se a cair no pântano. E quando queria fugir deste, quase caía naquele. Aquele lugar era tão escuro que, se Cristão levantava um pé para dar um passo, não sabia onde e sobre o que ia colocá-lo em seguida. Pouco mais ou menos no meio daquele vale, abria-se a boca do inferno ao lado da estrada. Ao chegar ali, a situação de Cristão tornou-se horrível. Ele via sair da porta do inferno fumaça e chamas envolvidas com faíscas e rugidos infernais. Reconhecendo que a espada com que vencera Apolion para nada lhe serviria naquele lugar, Cristão resolveu embainhá-la e lançar mão de outra arma, a arma da oração. Efésios 6:18. E assim orou: ó Senhor, livra a minha alma
Salmo 116, 4. E seguiu adiante, tendo de passar de vez em quando pelo meio de terríveis chamas. Durante todo o percurso ouvia tristes lamentos. Aquele espetáculo horroroso, aqueles gritos terríveis, acompanharam-no durante muitos quilômetros de caminhada. Cristão chegou finalmente a um lugar onde ouviu aproximar-se uma legião de inimigos, habitantes da escuridão. Ele parou e começou a pensar no que seria necessário fazer. Pensou em voltar, mas lembrou-se que já havia atravessado mais da metade do vale. Lembrou-se também de que já havia vencido muitos perigos e que agora recuar seria mais perigoso do que avançar. Resolveu então prosseguir. Quando percebeu que os inimigos estavam cada vez mais perto, quase lhe tocando, Cristão bradou com toda a força da sua voz: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. Salmos 28, 7. Ao ouvirem estas palavras, os inimigos fugiram e não tornaram mais a persegui-lo. Aleluia! A minha atenção fixou-se em seguida sobre um fato que não posso deixar de relatar. Quando o cristão chegou à beira do abismo incandescente, um dos demônios aproximou-se dele sem ser percebido e sussurrou-lhe aos ouvidos muitas e terríveis blasfêmias. O pobre cristão pensou que era a sua própria alma que as proferia. Esse fato afligiu o cristão muito mais do que tudo o que o afligira até ali. O peregrino ficou arrasado ao pensar que blasfemara daquele a quem tanto amava. Não teve, porém, a iniciativa de tapar os ouvidos ou verificar de onde vinham aquelas blasfêmias. Cristão ainda estava profundamente abalado quando de repente ouviu um homem que caminhava na sua frente dizer: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Estas palavras alegraram o cristão por vários motivos. Primeiro, porque lhe fizeram saber que além dele, mais alguém que temia a Deus se achava igualmente naquele vale. Segundo, porque ele entendeu que Deus estava também com aquela pessoa, apesar da escuridão e tristeza que os rodeava. E certamente Deus também há de estar comigo, pensou o cristão, ainda que eu não o perceba por causa do lugar em que estou. Jó 9:11. Terceiro, porque esperava usufruir da companhia daquele ou daqueles cuja voz cristão ouvira, se conseguisse alcançá-los. O peregrino animou-se e resolveu continuar a sua marcha, chamando por aquele que ia à sua frente. Mas essa pessoa que achava que estava ali sozinha não respondeu. Começava então a raiar a aurora e Cristão exclamou: Ele torna a sombra da noite em manhã. Amós 5:8. Sendo já dia claro, Cristão olhou para trás não porque desejasse voltar, mas para ver, sob a luz do sol, os perigos pelos quais tinha passado durante a noite. Viu então nitidamente o abismo de um lado e o pântano do outro. Cristão observou como era estreita a vereda que passava por entre ambos. Viu também os fantasmas, os lobisomens e os dragões do abismo, mas todos muito distantes, porque não se atreviam a aproximar-se da luz do dia.
Porém, Cristão conseguia vê-los, porque, como está escrito, ele às profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Jó 12, 22. Cristão sentiu-se imensamente agradecido a Deus por ver-se livre dos perigos daquele vale solitário. O sol brilhou mais intensamente e isto foi importante para o peregrino, pois, se perigosíssima tinha sido a primeira parte do vale, a segunda que ele ainda tinha que percorrer seria ainda mais perigosa, pois o caminho estava cheio de laços, de redes e obstáculos. Havia tantos abismos, precipícios, covas e barrancos que, se Cristão tivesse que atravessá-lo durante a noite, conforme fizera na primeira parte do caminho, certamente seria destruído naquele caminho. Mas para sua felicidade o sol brilhava em todo o seu esplendor. Cristão repetiu para si mesmo: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Jó 29, 3. Guiado por essa luz, Cristão chegou ao fim do vale. Bendito seja Deus. No meu sonho, eu vi naquele lugar sangue, ossos, cinzas e corpos de homens despedaçados. Eram os restos dos viajantes que em tempos passados tinham andado por aquele caminho. Estava eu pensando no que poderia ter causado tanta destruição quando descobri mais adiante uma caverna onde haviam morado dois gigantes, Papa e Pagão, cujo poder e tirania tinham causado aqueles horrores. Cristão passou por aquele lugar sem maior perigo, o que me causou muita admiração. Mas depois compreendi o porquê. Pagão morrera há muito tempo. Pagão morrera há muito tempo. E o outro, apesar de ainda estar vivo, já estava muito velho. E devido aos muitos contra-ataques que sofrera, só tinha forças para ficar à entrada da caverna, ameaçando os peregrinos que passavam e desesperando-se por não poder causar-lhes mais nenhum dano. Enquanto isto, Cristão continuava a caminhar. Agradecido, o peregrino exclamou: bendita seja a mão misericordiosa, a quem devo todos os livramentos que alcançaram a minha vida. Enquanto estive neste vale, cercaram-me os perigos das trevas, os inimigos, o inferno e o pecado. No meu caminho havia inúmeros laços, abismos, obstáculos de toda espécie. Mas graças sejam dadas a Jesus, que de tudo me livrou. Sua é a coroa do triunfo. Final do capítulo 10. O Peregrino, John Bunyan, capítulo 11. Cristão encontra em Fiel um companheiro excelente. O prudente temor que teve inicialmente antes de passar a viajar com ele ensina-nos que devemos ser muito cautelosos na escolha dos nossos companheiros de fé. Depois de passar por todas aquelas experiências, Cristão chegou ao alto de um observatório, especialmente erguido, para que os viajantes pudessem descobrir dali o caminho que iam seguir. Viu lá muito adiante Fiel, a quem chamou dizendo: olá, amigo! Espere aí para caminharmos juntos.
Fiel olhou para trás, ouviu o cristão chamá-lo e respondeu: Não posso esperar. A minha vida corre perigo, porque está vindo atrás de mim o vingador de sangue. Aquela resposta deixou o cristão muito preocupado. Porém, fazendo um grande esforço, pouco tempo depois, alcançou o fiel, ultrapassando e deixando-o para trás. Assim, o último passou a ser o primeiro. Cristão sorriu, vangloriando-se por ter passado adiante de seu irmão. Porém, por não ter reparado onde punha os pés, de repente, tropeçou e caiu, e não pôde levantar-se enquanto o fiel não veio em seu socorro. Vi então no meu sonho que os dois peregrinos passaram a caminhar juntos na maior harmonia, falando agradavelmente sobre tudo o que lhes havia acontecido até ali. Cristão. Honrado e querido irmão fiel, estou contentíssimo por ter lhe alcançado e por Deus ter criado essa oportunidade de nos encontrarmos e caminharmos juntos nesta estrada tão agradável. Fiel. Minha intenção era viajar com você desde a cidade da destruição, mas você se adiantou muito de maneira que vi-me obrigado a viajar sozinho. Quanto tempo você ficou na cidade da destruição depois da minha partida? Fiquei lá até mais não poder. Logo que você partiu, começaram a dizer que a cidade ia ser reduzida a cinzas pelo fogo do céu. Os nossos vizinhos diziam isso? Diziam sim. E durante algum tempo não se falava noutra coisa. E apesar disso, depois de mim, só você se preocupou em se salvar? Sim, porque ainda que se falasse muito do perigo, parece-me que não acreditavam muito na sua existência. No calor das discussões, ouvi que alguns zombaram de você e de sua viagem, que classificavam de precipitada, mas eu acreditei. E ainda acredito que a nossa cidade vai ser consumida por fogo e enxofre e por isso fugi. Você ouviu falar no vizinho vacilante? Ouvi dizer que ele tinha caminhado com você até o pântano do desânimo, onde dizem que caiu. Se bem que ele sempre escondeu de todos esse detalhe. Mas o que não pôde esconder da nossa vista foi a lama com a qual voltou todo coberto. E os vizinhos, o que lhe disseram? Desde que voltou, tem sido alvo do desprezo e do escárnio de todo mundo, a ponto de quase não encontrar quem lhe dê trabalho. Está agora muito pior do que se nunca tivesse saído da cidade. Mas como se explica o mau conceito que fazem dele, se eles mesmos desprezam o caminho que ele abandonou? Chamam-lhe rebelde e renegado, por não ter permanecido fiel aos costumes da cidade. Eu acho que Deus incitou até os seus inimigos para zombarem dele, por ter abandonado o seu caminho. Jeremias 38, 18 e 19. Você falou com ele antes de partir? Encontrei uma vez na rua, mas ele voltou o rosto para o lado, envergonhado do que havia feito, e por isso não chegamos a nos falar. Realmente, quando eu comecei a minha viagem, tinha algumas esperanças nele, mas agora receio que ele pereça nas ruínas da cidade, pois aconteceu com ele o que disse o apóstolo Pedro, citando um antigo provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. 2 Pedro 2:22. Também tem esse receio, mas quem pode saber o futuro? Você tem razão. Não falemos mais nele. Ocupemo-nos com outros assuntos. Conte-me o que lhe aconteceu pelo caminho. Escapei do pântano em que, segundo fiquei sabendo, você caiu e cheguei à porta estreita. Mas antes encontrei uma tal dama chamada sensualidade, que me fez correr sérios perigos de perdição.
Você é feliz por ter escapado dos seus laços? Por causa dessa mulher, José correu grande perigo, mas pôde escapar dela. Como ela agiu com você? Gênesis 39, 7 a 23. Só quem já sofreu ataques dessa mulher é que pode avaliar quão lisonjeira é a sua língua. Ela empregou todos os artifícios para me levar à perdição, prometendo-me todo tipo de prazeres. Mas certamente ela não lhe prometeu o prazer da paz, de uma consciência tranquila. Você sabe que estou falando dos prazeres carnais. Sim, agradeça a Deus por ter se livrado dela. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. Provérbios 22, 14. Na verdade, não sei se absolutamente me livrei dela. Mas certamente você não cedeu aos seus desejos, cedeu? Não. Não quis contaminar-me, pois sempre mantive acesa na minha mente a advertência. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Provérbios 5:5. Assim fechei os olhos para não ser enfeitiçado pelos seus olhares. Jó 31:1. Ela então me xingou e eu segui o meu caminho. E você não encontrou mais nenhum obstáculo? Quando cheguei ao pé do desfiladeiro da dificuldade, encontrei um homem muito velho que me perguntou como me chamava e para onde eu ia. Após ouvir minha resposta, ele acrescentou: Você parece ser um bom rapaz. Quer ficar ao meu serviço na certeza de ser bem pago? Perguntei-lhe qual era o seu nome e onde morava. E ele me disse que se chamava Velho Homem e morava na cidade do erro. Efésios 4:22. Perguntei-lhe qual era o trabalho e o salário que ele tinha para dar-me e ele disse-me: O seu trabalho será usufruir de muitas delícias e sua recompensa é ser meu herdeiro. Pedi-lhe informações sobre qual o sustento que ele proporcionava e de quantos servos ele dispunha. Ele disse-me que em sua casa havia toda espécie de deleites deste mundo e que seus servos eram os que ele próprio convocava. Perguntei-lhe quantos filhos tinha. Só tenho 3 filhas que são concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 1 João 2,16. E prometeu casar-me com uma delas, se eu desejasse. Perguntei-lhe, finalmente, quanto tempo queria ter-me ao seu serviço? E ele disse-me que enquanto eu vivesse. E qual foi sua resposta? Confesso que a princípio não deixei de sentir-me tentado a aceitar o convite, porque as suas palavras eram bastante agradáveis. Porém, encarando-o mais de perto, vi as seguintes palavras escritas na sua testa: Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Efésios 4:22. E depois? Depois, cravou-se na minha mente como que com pregos de fogo a certeza de que, por mais que ele me bajulasse naquela ocasião, me venderia na primeira oportunidade, como escravo, assim que me visse como prisioneiro em seu poder. Então ele disse: Não me perturbe mais, porque não quero nem mesmo me aproximar da porta de sua casa. Ele encolerizou-se e dirigiu-me muitos insultos, garantindo que enviaria atrás de mim alguém que tornaria bem amargo para minha alma o caminho que eu seguia. Dei-lhe as costas para continuar a minha viagem, mas nesse momento senti que ele me agarrava e me puxava com tal violência que achei que iria me dividir ao meio. Porém, consegui me livrar dele e segui meu caminho. Mas, de repente, notei que estava sendo seguido por alguém mais ligeiro do que o vento.
Essa personagem me alcançou exatamente quando eu acabava de chegar no lugar de descanso. Eu tenho recordações bem tristes daquele lugar. Foi justamente ali que me assentei para descansar e, tendo sido vencido pelo sono, caiu-me das mãos este pergaminho. Quanto a mim, no instante em que o homem me alcançou, deu-me um soco tão forte que me lançou por terra, deixando-me desacordado. Assim que recuperei a consciência, perguntei-lhe por que estava me tratando daquela maneira e ele respondeu: porque secretamente você se inclinou para o primeiro Adão. E ao dizer estas palavras, deu-me outro soco no peito, que me prostrou no chão, deixando-me quase morto a seus pés. Quando recuperei os sentidos, pedi-lhe misericórdia, mas ele novamente me lançou por terra e teria certamente acabado comigo, se não tivesse passado por ali alguém que ele ordenou que parasse com aquilo. E quem era essa pessoa que lhe socorreu? Não o reconheci à primeira vista, mas observando as feridas que tinha nas mãos e no lado, compreendi que era o Senhor. Graças a ele pude seguir minha viagem pelo caminho do desfiladeiro. O homem que bateu em você foi certamente Moisés, que a ninguém perdoa, nem sabe compadecer-se dos que transgridem a lei. Disso eu tenho hoje plena certeza, pois não era a primeira vez que o encontrava. Foi ele quem me procurou quando eu estava muito tranquilo na minha casa, para me avisar que a minha casa e toda aquela cidade seriam destruídas pelo fogo e eu morreria caso continuasse a morar lá. Você viu algum animal no alto do monte onde encontrou Moisés? Vi sim. Vi 2 leões. Pareceu-me, porém, que eles estavam adormecidos. E como me restassem ainda muitas horas de sol, não parei para falar com o porteiro, mas segui pela encosta abaixo. Agora lembro-me dele ter me dito que vira você passar. Você não imagina o quanto lhe teria sido proveitoso se tivesse entrado no palácio. Você teria visto e aprendido coisas muito interessantes que ficariam gravadas na sua memória pelo resto da sua vida. Encontrou alguém no Vale da Humilhação? Sim, encontrei um homem chamado Descontentamento, que tentou convencer-me a voltar com ele, porque, na sua opinião, andar por aquele vale era uma desonra. Acrescentou que passar por ali seria desagradável a algumas amigas minhas chamadas soberba, arrogância, vaidade, glória mundana e outras mais, que ele sabia ao certo que se considerariam ofendidas se eu fosse tão nécio que tentasse atravessar o vale. Muito bem. E o que você respondeu? Eu disse-lhe que, apesar de aquelas pessoas serem meus parentes, segundo a carne, a partir do momento em que eu havia começado a trilhar o caminho da salvação, não havia mais nenhum parentesco entre nós. Eu disse-lhe mais que, com relação ao vale, ele estava completamente errado, pois a humildade vem antes da glória, e eu preferia passar pelo vale, por onde haviam passado os mais sábios homens a caminho do céu. E você não encontrou mais ninguém? Encontrei um tal de vergonha. De todos quantos eu encontrei até agora na minha peregrinação, este é o que me parece que tem o nome menos apropriado. Os outros concordavam comigo no final de alguma argumentação, mas este insolente nunca se calava. E o que ele lhe disse? Disse-me que era coisa servil e miserável esse negócio de vida eterna. Disse-me também que esse assunto de crise de consciência não passava de uma covardia. Na opinião dele, só uma pessoa louca
resolveria abandonar todos os prazeres e os bens do mundo para sair em busca de uma coisa que ninguém sabe o que é. 1 Coríntios 1, 26, 3, 18. Filipenses 3, 7 e 9. Disse-me também que era vergonhoso ficar gemendo e chorando ao ouvir uma pregação, assim como também voltar para casa com um semblante triste, pedir perdão ao próximo sobre as mais leves ofensas e restituir o que havia sido roubado. Disse-me ainda que era vergonhoso considerar e respeitar os pobres e miseráveis como irmãos. E você? O que lhe respondeu? Confesso que a princípio não sabia o que havia de dizer. Ele me falou tantas outras coisas que senti que meu rosto ficou vermelho e ele quase me convenceu. Mas depois eu me lembrei que o que os homens têm por sublime é abominação diante de Deus. Lucas 16, 15. Então eu lhe disse que nós, um dia, seremos julgados não em conformidade com os princípios orgulhosos do mundo, mas em conformidade com a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, o melhor é seguramente o que Deus diz, ainda que esteja em oposição aos ensinamentos de todos os homens que há no mundo. Os homens mais sábios são os que pelo reino dos céus se fazem nécios. Um pobre que ama a Cristo é mais rico do que o mais rico homem do mundo. Se este homem odeia a Cristo, um pobre que ama a Cristo é mais rico do que o mais rico homem do mundo se este homem odeia a Cristo. E concluí: afaste-se, pois, de mim, vergonha. Você é inimigo da minha salvação. Pois será que eu haveria de dar atenção a você e desprezar o meu Senhor, o meu Salvador? Se eu fizesse isso, como poderia encará-lo no dia da sua vinda? Marcos 8, 38. Se eu me envergonhasse agora dos seus caminhos e dos seus servos, como poderia esperar a sua bênção? Realmente, aquele homem chamado Vergonha era um sujeito muito atrevido. Mas felizmente ele cansou de mim, cansou-se e deixou-me seguir minha viagem em paz. Sinto uma grande admiração por você, irmão fiel, por ter enfrentado com tanta valentia aquele enganador, que realmente não é digno do nome que usa. É um atrevido que até nas ruas nos persegue, procurando envergonhar-nos do bem. Mas os seus argumentos só conseguem convencer os nécios e a ninguém mais. Salomão disse: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Provérbios 3:35. Parece-me que nos é muito necessário pedir àquele que quer que sejamos valentes pela verdade na terra, que nos proteja contra pessoas como esse Vergonha. Sim, você tem razão. Encontrou mais alguém no vale? Não, porque o sol me iluminou durante o restante do caminho, assim como no vale da sombra da morte. Você teve muita sorte, pois não foi isto que me aconteceu. Logo à entrada do vale, tive de travar um terrível e prolongado combate contra o demônio Apolion. Eu pensei que seria destruído por ele, principalmente quando me pisoteou como se quisesse esmagar-me. Ele conseguiu me derrubar. Minha espada caiu da minha mão e eu o ouvi dizer: agora você não me escapa. Porém eu clamei pelo Senhor e ele ouviu-me e deu um basta a todas as minhas angústias e eu venci a Satanás. Entrei depois no vale da sombra da morte e caminhei na escuridão quase metade do caminho, pois já era noite. Pensei muitas vezes que ia morrer, mas finalmente o dia raiou. O sol se ergueu e eu pude continuar minha viagem com segurança e paz. Final do capítulo 11.